Aloha, meu nome é Arthur, eu sou desenvolvedor agilista e hoje atuo como engenheiro de software no Nubank. Gostaria muito de estar presencialmente num evento, né? Tenho muita saudade aí de encontrar o pessoal, conhecer pessoas novas, mas infelizmente não podemos. Quem sabe quando tudo melhorar a gente toma uma cerveja, um café, aceito convites. Gosto muito também de jogos de tabuleiro, RPG, então quem quiser trocar uma ideia aí depois é só me chamar. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre testes de propriedade em .NET, em C Sharp, com FSCheck. É um tema que eu tenho estudado, eu acho bem interessante, então eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi e algumas coisas interessantes aqui. Aí vai ser essa apresentação. A primeira questão é, o FSCheck, que é a ferramenta que eu vou mostrar, né? Ela realmente é só uma ferramenta, então você consegue aplicar com outras ferramentas, outras bibliotecas, então a ideia é muito mais mostrar o conceito que tem por trás disso do que realmente a ferramenta em si, certo? Os exemplos, eles são bem simples, com o intuito de conseguir olhar melhor como que as coisas estão acontecendo e tudo mais. Eu prefiro tirar um pouco a complexidade de domínios e de negócio e também todos os slides e os códigos, eles estão no GitHub, então essa apresentação também está no GitHub. Então tem link para todas as coisas, então pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Bom, a gente escuta bastante, né? E estuda. Geralmente quando a gente vai falar sobre teste, a gente vai falar sobre teste de unidade, teste de integração, certo? Eu ouvi falar muito recentemente sobre teste de propriedade. Eu sempre só ouvi falar desses tipos de teste, né? Então, vou começar um pouco falando sobre como que eu testava, né? Na verdade, como eu ainda testo, mas que seria mais usando um teste de unidade e tudo mais. Então, essa é a função que a gente vai usar como exemplo. É uma função de soma, então, como eu disse, a ideia é focar bem em como testar e algumas questões. O código todo ele está em C Sharp, né? Então, aqui a gente tem uma função de soma, então ela vai receber dois números inteiros e retornar a soma deles, certo? Isso é bem simples. Então, o primeiro teste, talvez, que eu faria era, tipo, testa que soma dois números. Então, por exemplo, ali a gente está colocando que a soma de 2 e 3 tem que ser igual a 5. Esse é o primeiro, pelo menos, teste que eu costumava fazer. Então, é isso. Você joga dois valores lá, que você sabe o resultado que vai dar, faz aquele teste e vai fazer ele passar. E aí você começa a pensar, tá, mas, pô, se estou testando esses dois números, eu deveria testar mais números, eu deveria testar mais casos, certo? Então a gente começa a tentar evoluir um pouco mais, tentar colocar cada vez mais opções que a gente pense, certo? Aqui no .NET, o que dá para fazer também é criar alguns casos de teste, né? Então soma alguns dois números aí nesse caso. Então eu, por exemplo, vou colocar aqui, eu tenho um caso de teste que vai receber o 5, o 2 e o 3. Ele vai basicamente falar o primeiro número esperado, certo? E os outros dois é o número que vai fazer a soma. Então, no segundo caso de teste, eu coloquei, por exemplo, um número negativo, certo? Então, 8 e menos 3, eles têm que dar 5 também. Então, eu já coloquei um número negativo aí, certo? Para ver se funcionava. E aí você vai colocando N questões que você vai pensar, né? Então, com zero, o que aconteceria? Talvez dois números iguais. Então, geralmente a gente vai trabalhando em cima disso e cada vez mais construindo mais casos de teste para tentar ficar cada vez melhor. Então, só para a gente dar uma olhada. Então, aqui basicamente a gente tem a nossa função, nosso método ali, né, que está fazendo a função de soma. Beleza? Então, realmente como estava lá, então tem o número 1 e o número 2 e vou retornar a soma deles, bem simples. E aí, se a gente for no nosso teste, então eu tenho aqui, certo, o meu soma dois números. Então, rodo ele, vai dar que funcionou, porque, né, é uma soma bem simples, então deveria funcionar. Então, beleza, passou aqui. E a mesma coisa para quando eu tenho soma alguns dois números, certo? Então, se a gente rodar aqui
esse teste ele vai rodar os dois casos de teste e mostrar pra gente que os dois passaram, certo? Então aqui ele mostra para cada um que eles passaram. Então isso é uma maneira que a gente tem. E aí, se eu tivesse N casos de teste, ele ia mostrar os N casos de teste pra gente. Bom, beleza. Então isso é muito simples, certo? Para quem já fez teste, isso daqui é uma coisa bem trivial, né? Uma coisa que a gente faz bem mais do que isso todas as vezes. Então, vamos agora sim falar sobre teste de propriedade. E, bom, quando eu estava estudando, pesquisando e tudo mais, lendo sobre, eu achei essa frase, meio que essa definição, que eu achei muito interessante, fez bastante sentido para eu conseguir entender melhor, inclusive explicar melhor para as pessoas o que que é. Então, eu vou usar as palavras dela aqui para explicar isso. Então, eu fiz uma tradução. Então, basicamente, testes de propriedade fazem afirmações sobre a saída do seu código baseadas na entrada. E essas afirmações são verificadas para diferentes entradas possíveis. O que essa frase está dizendo é que eu vou fazer afirmações, né? Então, eu vou criar propriedades, né? Então, daí que vem. Então, eu vou criar... Essas afirmações são propriedades daquele meu código, só que eu vou falar sobre a saída dele, né? E a ideia é que, baseado em algum tipo de entrada que eu vou definir, algum conjunto de entradas. E aí depois que eu definir isso, eu vou testar essa afirmação, então eu vou testar essa propriedade para N entradas diferentes. Então eu consigo testar, a ideia é testar com muitas entradas que respeitem aquela, pelo menos algum conjunto que faça sentido para o meu método, para minha função, certo? Então, falar um pouco de alguns exemplos do que são propriedades de funções, certo? Isso vem da matemática e tudo mais. As funções elas têm algumas propriedades, então elas têm algumas categorias dessas propriedades. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma propriedade, pode ser uma propriedade comutativa, pode ser uma propriedade de identidade, idempotência, né? Pode ser comutativa. E aí eu trouxe só alguns exemplos, mas existem N outros aí que vocês podem encontrar. E todos eles dizem respeito, né, a propriedades. Então, vamos pensar na nossa função de soma. Quais propriedades uma função de soma tem, né? Como é que a gente pensa nisso? Como é que a gente vai criar essas propriedades para conseguir fazer esses testes? Então, a primeira questão que a gente pode pensar é a ordem não importa, certo? Então, se eu estou somando 2 com 3, igual no exemplo, e 3 com 2, tem que dar 5. Então, tanto faz isso. Então, mesmo o caso que eu usei com números negativos, então somar 8 com menos 3 e menos 3 com 8, no caso da soma, não faz diferença, certo? O mesmo número deve ser igual ao dobro dele. Então, se eu estou somando 2 com 2, é a mesma coisa do que o dobro de 2, certo? Se eu estou somando 3 com 3, também seria o dobro do 3. Então, isso é uma outra tipo de propriedade que a gente pode pensar ali para a função de soma. Um outro exemplo que a gente pode pensar é um número somado a zero é ele mesmo, certo? Então, se eu somar 35 com zero, eu vou ter 35. Se eu somar menos 23 com zero, também vai dar menos 23. Então, eu consigo pensar essas propriedades sobre a função, certo? Então, o que eu estou falando, por exemplo, eu estou fazendo essa afirmação, né? Então, essas afirmações, na verdade. Então, eu estou afirmando que a ordem não importa para qualquer entrada, na verdade, certo? Então, eu não estou estipulando um conjunto de entrada. Então, isso é uma afirmação e eu vou testar ela para N entradas que eu quiser, que eu puder. Mas essa afirmação ela sempre vai ser verdade, certo? Então eu não estou falando que 2 somado com 3 dá 5. O que eu estou falando é, qualquer dois números que você somar, se você inverter eles e somar eles, o resultado tem que ser o mesmo, certo? Então, essa é um pouco a diferença. E aí, fazendo um paralelo com o que a gente tinha, por exemplo, que eu tinha comentado antes, por exemplo, a ordem não importa é uma propriedade comutativa, certo? Então, eu estou fazendo essa ordem de não importar, tanto faz onde eu coloco, a gente chama de uma propriedade comutativa. O caso do número somado a zero ser ele mesmo,
é uma propriedade de identidade, certo? Então, sempre que ele retorna ele mesmo, a gente chama de uma propriedade de identidade, certo? Então, vamos agora entender um pouco mais cada um. Então, a ordem não importa, certo? Então, eu estou falando que 2 mais 8 é igual a 8 mais 2, beleza? Isso é fácil. Então, vamos pensar um pouquinho no código. Então, eu vou ter que, assim, como que eu testaria isso de uma maneira igual eu estava fazendo antes, certo? Com aquele teste de unidade e tudo mais. Como que eu faria para somar, né, para fazer, como que eu faria para testar do jeito que a gente estava fazendo antes com o teste de unidade? Então, basicamente, eu poderia fazer isso. Então, eu crio um teste, né, que é soma dois números, não importa a ordem. E aí eu faço a soma de 2 com 8, guarda no resultado 1, a soma do 8 com 2, guarda no resultado 2, e vou falar que é igual, certo? Qual que é a questão aqui? Não tô testando todas as... eu não tô testando qualquer entrada. Eu tô testando que 8 e 2 tá fazendo isso, certo? Então não é qualquer dois números. É 8 e 2 explicitamente. Então se a gente pensar, basicamente o que a gente tem ali é... Eu somo o número 1 com o número 2, eu somo o número 2 com o número 1 e eu tenho os dois resultados. Esses resultados têm que ser iguais. Então eu quero um número 1 e um número 2. Eu não quero o 2 e o 8, eu quero qualquer dois números, certo? Então, quando a gente pensa isso, como é que a gente transforma isso para um teste de propriedade, né? E aí já utilizando o fscheck. Então, a primeira coisa é, você usa essa notação do fscheck, né? Nesse caso, para NUnit, ele tem para diversos outros frameworks de teste. No caso, eu usei de exemplo NUnit. Então, ele na verdade agora ele retorna uma property, então ele vai retornar uma propriedade, certo? Que é o que a gente vai testar. E aqui eu vou falar para ele que, ó, eu coloquei o nome do método, né? Que somos os números não dependem da ordem do parâmetro. E falei que eu recebo um int número 1 e um int número 2. Eu falei para ele que eu recebo isso. E aqui como é que eu faço? Exatamente aquele código que eu falei. A gente tem a soma do número 1 com o número 2, a gente guardou esse resultado, e a gente tem a soma do número 2 com o número 1. Guardando o resultado 2, então eu falo que o resultado 1 tem que ser igual ao resultado 2. E aí eu transformo isso numa property, então eu faço um toProperty, certo? Então, a partir desse momento eu tenho uma property já ali para ele poder testar, beleza? Bom, vamos ver agora um pouco no código como é que fica. Então, aqui a gente tem o nosso teste, certo? Então, como é que eu falei aqui de soma dois números, não importa a ordem, como a gente fazia com o teste de unidade. Então, beleza, ele passa, certo? E aí aqui a gente criou um outro teste que é aquele lá que a gente descreveu, certo? Então, vai ser a anotação com property aqui. E eu vou falar que a soma dos dois números não depende da ordem do parâmetro. E aí, conforme a gente já falou, eu tenho o número 1, recebi um int número 1, int número 2. Então, estou somando e guardando o resultado 1, somando os dois ao contrário agora e colocando o resultado 2. E falando que os dois resultados têm que ser iguais. E aí eu mando para o toProperty, certo? Então vamos rodar aqui e ver como é que ele funciona. Ele deu um ok e falou, passou 100 testes, certo? Pô, mas a gente rodou um só, né? Então, o que ele faz é isso. Ele gera uma massa de dados para a gente e chama o nosso teste já diversas vezes. Então, no caso, por padrão, ele chama 100 vezes o teste passando vários números, certo? Então, uma coisa que a gente consegue fazer para provar, né, que ele realmente está rodando isso é... eu consigo falar aqui para ele coletar para mim. Eu vou falar, coleta para mim o número 1. Eu quero saber aí como é que está a minha massa de dados do número 1. E vou rodar de novo. Então, eu estou falando, coleta o número 1, roda para mim e coleta. E aí, olha que legal que ele mostra aqui pra gente. Então, ele falou que passou 100 testes e 4% dos testes ele recebeu um número 8. Em outros 4% ele recebeu o número 0. E aí ele vai mostrando tudo que ele recebeu, tá vendo? Então, ele está rodando pro número 1 com todos esses valores. Legal? Então, você pode ver que ele gerou um monte de números aí pra gente, já sem a gente precisar falar nada. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui também é falar, coleta então pra mim também o número 2.
Porque eu não quero só saber um, eu quero entender os dois, né? O que você está gerando para mim nos dois números que eu estou recebendo, para eu entender algumas coisas. E aí o que é legal é que como a gente está coletando os dois números, eu falo assim, ó, 2% dos testes eu rodei com 0 e 0. Outros 2% eu rodei com -1 e 1 passando. E aí ele vai te dando todas as coisas que ele colocou. Legal? Então, ele está rodando os dois, está gerando toda essa massa, gerando os dois resultados, comparando e já falando pra gente. Então isso é bem legal, certo? Então, você consegue ter uma ideia de a massa de números que ele está rodando ali pra gente, como é que é essa massa em termos de porcentagem. Legal? Então vamos voltar. Aí a soma do mesmo número deve ser igual ao dobro dele, certo? Essa foi outra propriedade que a gente falou. Então, o que a gente está falando aqui? 8 mais 8 seria igual a 8 vezes 2, por exemplo, certo? Bom, então, basicamente, se a gente fosse escrever, é receber um número, somar ele com ele mesmo ali, e o resultado tem que ser igual ao número que eu recebi multiplicado por 2. Essa é a minha propriedade. Então, o teste fica bem simples. A gente vai falar que a gente vai receber um int, número. Vou falar que o resultado é a soma do número com o número. E a minha property vai ser o quê? O resultado é igual ao número vezes 2. Então eu jogo numa property. Então se a gente olhar aqui, a soma dos números iguais deve ser igual ao dobro do número. Então tá aqui. Então se a gente rodar, ele vai executar os 100 testes pra gente e vai falar que passou. Então deve ser igual ao dobro do número. Então beleza, ele rodou aqui e passou os 100 testes já pra gente. Legal? Então eu não preciso pensar na entrada, em como vai ser. Eu só quero números inteiros. Me importa quais são? Não, eles têm que... A minha função, ela suporta aquilo lá. Então ela tem que conseguir, aquela propriedade tem que ser verdadeira. Então vamos pensar no outro de identidade. Então, um número somado a 0 é ele mesmo. Então 8 mais 0 dá 8. E aí, então seria isso, né? Então eu vou pegar um número, somar com 0 e eu vou falar que o resultado tem que ser um número. Basicamente isso. Então nosso teste continua recebendo um int, número, certo? Vai chamar a soma do número passando o 0, porque a gente quer sempre isso, e o resultado vai ser igual ao número. Então a gente vem aqui, soma dois números, quando um é 0, deve retornar o valor passado. Então a gente fez isso. Então se a gente rodar aqui o teste, passou os 100 números. Os 100 testes, né, na verdade. Então isso é bem legal. E aí você não precisa, porque uma das coisas que eu também ficava era, nossa, será que eu estou testando vários casos diferentes? E o legal é que ele já pensa em diversas coisas. Ele já tem um algoritmo para ir aumentando esse número, testando bordas, né? Então isso é bem legal. Você pode ver que lá geralmente sempre apareceu 0, apareceu negativo, apareceu positivo. Então ele já tem toda essa inteligência por trás para fazer isso pra gente. Legal? Bom, a gente viu essa parte mais simples, né? Assim, um teste de propriedade e tal, mas aplicado a uma função muito simples e tal. Então, vamos pensar um pouquinho a mais que a gente poderia fazer. Então, vamos um pouco a fundo aí. Eu vou dar um caso aqui que foi onde, na verdade, eu comecei a me interessar com teste de propriedade, foi para resolver esse problema que eu tinha. Então, eu dei uma ilustrada nele aqui. Então, a primeira questão é, existem uns aplicativos que são de flashcards, talvez você já tenha conhecido, mas basicamente é o seguinte, são os aplicativos que te ajudam a aprender algumas coisas. Então, você pega um cartão, ele tem aplicativo, mas você também tem ele presencial, né? Então, você pega um cartão com uma pergunta, certo? Você pensa na resposta daquilo lá, e aí ele geralmente atrás, ele tem já a resposta ali para você. Então, você confere ali, e aí beleza, se você acertou aquilo lá, significa que o cartão tá ficando mais fácil para você. Se você errou, significa que ele teve que ficar mais difícil para você, porque você errou, certo? Então, isso é meio que existe um algoritmo por trás disso, mas que ajuda. Então, a ideia é que quanto mais difícil um card apareça mais para você aprender ele, decorar ele melhor, e quanto mais fácil, ele demora mais para te aparecer de novo, certo? Para ver se você realmente aprendeu e tudo mais. Então, vamos um pouco pro código dele, né? Para mostrar um pouco. Bom, então,
eu tenho um cartão, que ele tem uma porcentagem, ele tem a pergunta, certo? E eu tenho uma calculadora de dificuldade. Então, eu fiz ela bem simples aqui, mas para exemplificar. Então, eu chamo ela justa dificuldade com um cartão e um booleano se a pessoa acertou ou não. Se ela acertou, eu devolvo o cartão com uma porcentagem menor. Se a pessoa errou, eu passo com uma porcentagem maior. Então, a porcentagem ficou mais difícil aquele cartão para a pessoa. Isso daqui tá bem simples, mas na real, assim, existem diversos algoritmos para isso, tá? Não são assim, que fazem N cálculos baseado em diversas coisas e informações. Mas eu deixei mais simples aqui para a gente conseguir entender um pouco mais como faz esse tipo de teste. Então, criei aqui um teste para a gente. Então aqui, basicamente, uma propriedade que eu falei que eu tenho é que ele deve diminuir a dificuldade quando acertar a resposta, certo? Então, o que eu fiz foi, ele vai receber uma porcentagem, então, aí aqui eu crio a calculadora, eu instancio um cartão com qualquer pergunta, eu não me importo com a pergunta, só com a porcentagem, e falo ajusta a dificuldade aí quando acerta. E o que eu espero é que no meu novo cartão, a porcentagem seja menor do que a porcentagem que eu passei, certo? E aqui eu dou um collect na porcentagem só para a gente ver o que tem. Então vamos rodar aqui. Então ele rodou aqui, passou os 100 testes, deu toda a massa de dados para a gente aqui. Mas o legal é isso, entendeu? Eu não preciso validar exatamente, porque pensa que o cálculo ele é bem complicado, assim. E são cálculos que já estão feitos, assim, avaliados. E toda hora, às vezes eu queria trocar e tudo mais para ver. Mas para mim, sempre o que importava era isso. Se a pessoa acertou, a porcentagem tinha que diminuir, para dizer que estava mais fácil. Não importava o quanto. O que importava para mim era isso. E a mesma coisa é o contrário, certo? Então, se eu errar, a porcentagem tinha que aumentar. E uma coisa que eu consigo fazer aqui que é legal, que é o int, ele pode ir, certo, de um negativo até positivo ali no limite. Só que minha porcentagem ela não varia assim, certo? Ela vai de 0 a 100, e dependendo de alguns casos ali. No meu caso ali, na verdade, a porcentagem pode ir para negativo ou positivo. Me expressei mal. No meu caso ali, um cartão, ele só ia tratar isso, né? De 0 a 100 ali. E algumas bordas ali, em alguns casos, não tinham. Então, uma coisa que você consegue falar é: transforma para propriedade, só que essa propriedade ela só é válida quando a porcentagem não for 0 e ela for menor do que 100. Por quê? Porque se ela fosse 100, eu não ia aumentar, porque eu já estou no máximo, certo? E tinha algumas questões que ela também o 0 não entraria. Então eu consigo falar isso, né? Então eu consigo colocar também esse tipo de tratamento. Então a gente roda ele e ele passa. Legal? Agora pensa o seguinte. Pensa que, poxa, o que eu quero, na verdade, ali da minha questão, essa porcentagem aqui, ela já tem um tratamento, certo? Um tamanho ali. Ela tem essa questão. Então, uma coisa que a gente consegue fazer com o fscheck é criar tipos. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando que, eu declaro uma classe e falo, tem um arbitrário aqui de int. Eu coloquei o nome de porcentagem, certo? Então, eu pego o gerador de int e falo que, né, só onde o x for maior do que 0 e menor ou igual a 100, que é válido aquele número. Legal? Então, isso me dá uma liberdade que, quando eu estou falando aqui dentro que eu estou usando, né, os meus tipos, eles vão vir dessa classe tipos, eu consigo agora, essa minha porcentagem, se a gente rodar aqui, e ver o collect dele, a gente vai ver que, não tem número negativo, certo? Que antes sempre aparecia, e dessa vez não tem número negativo. Então isso é uma das coisas que a gente facilita. Mas outra questão é, o que eu estava querendo testar aqui não era porcentagem em si, certo? Eu queria testar um cartão, era isso que eu queria. Então,
eu consigo vir e falar, pô, eu quero um cartão na verdade, né? Eu quero receber um cartão. Então como é que eu faço isso lá? Eu venho aqui no tipos e eu coloquei aqui, ó, quando precisar de um cartão, vai ser gerado esse método aqui. E aqui eu posso chamar o próprio porcentagem. Então eu quero, pego o porcentagem aqui, crio o generator dele e aí eu faço um select, né? Eu faço um mapeamento ali. Então pego a porcentagem que veio e crio um cartão novo. Inclusive o cartão, a string do nome, eu gero ela totalmente aleatória, porque para mim não importa, não deveria influenciar. E passando a porcentagem. E aí transforma ele num arbitrário. Então aqui a gente consegue usar o cartão, certo? Então fica muito mais simples. Então eu tô falando que eu vou receber um cartão que deve diminuir a dificuldade dele quando acertar. Então eu falo que, ó, eu vou criar a calculadora, eu ajusto a dificuldade do cartão que eu recebi aqui e falo que o novo cartão, a porcentagem dele tem que ser menor do que o cartão que eu recebi. Legal? E eu consigo fazer o collect dessas informações que vieram. Então eu peguei a pergunta e a porcentagem, até para poder mostrar como é que fica esse gerador de strings aí, né? Então olha que legal. Ele me deu a porcentagem e também a string. Então tá vendo que ele gera null, por exemplo, string vazia e uns caracteres bem nada a ver. Mas que são strings, por exemplo, nesse caso, para mim, válidas. Não me importa o que tem ali, certo? Então eu garanto que ele não quebrou para aquilo. Legal? Então isso é um jeito de testar a propriedade. Eu não preciso pensar nas entradas e ali tem bastante coisa. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Queria agradecer a todo mundo aí. A gente vai ter um bate-papo agora, né? E lembrando que todos os links estão lá. Então, aloha e até mais.